Amém. Gente, eu quero, antes de falar sobre a nossa palavra da noite, dar boas-vindas também para vocês que estão aí online. As unidades prisionais estão assistindo hoje também. Então, para vocês que estão online, para todos vocês que estão aqui presencialmente, já falei, estou muito animada para esse culto. E tudo que a gente vai falar aqui foi inspirado de uma leitura despretensiosa, há muito tempo atrás, do livro 9 do Evangelho de Lucas. Você vai reconhecer esse título se você é da igreja há um tempo. Soluções sobrenaturais para questões naturais. A partir dessa pregação que a gente desenvolveu com a nossa equipe de pregadores, uma série inteira de pregações com esse tema. Soluções sobrenaturais para questões naturais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Soluções sobrenaturais. Para ser mais específica, nós vamos falar sobre recursos sobrenaturais, soluções sobrenaturais, preocupações sobrenaturais e objetivos sobrenaturais. Eu amo essa mensagem e eu amo o convite que essa mensagem nos deixa. Porque, sinceramente, gente, esse é um pensamento que me desafia. Porque se nós que conhecemos a Deus, que amamos a Deus, que estamos aqui na quarta do encontro, levamos a mesma vida e temos as mesmas soluções e as mesmas preocupações e os mesmos recursos e os mesmos objetivos de quem não conhece a Deus, de quem não ama a Deus, de quem não liga para Deus, tem alguma coisa errada. Precisa haver uma diferença entre nós que cremos em Deus, que temos Deus em um lugar importante na nossa vida, para pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade e privilégio. E uma das coisas principais que precisa haver dessa diferença é o nosso viver pelo Espírito. Existe um privilégio muito enorme, muito grande, muito precioso, que ele é destinado para aqueles que conhecem a Deus, que é o viver pelo Espírito Santo. Esse não é um privilégio que as pessoas que ainda não foram alcançadas por Deus têm. Esse é um privilégio e uma honra que nós temos. Talvez se você está aqui, você ainda não tem, você vai ter oportunidade de ter também, porque ele está disponível. Mas a gente precisa começar essa pregação falando que existe uma diferença. E eu já começo a te perguntar, quais têm sido as tuas soluções? Quais têm sido os recursos que você tem usado? Quais têm sido as tuas preocupações? Os teus objetivos? Você acorda todo dia, você vai dormir todos os dias, você tem planos. Quais são eles? Eles são naturais? Ou eles são iguais a uma pessoa que nem liga para Deus, que talvez nem conheça a Deus? Existe um versículo, 2 versículos, 2 Coríntios 5, 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos todo o conhecimento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Qual é o diferencial de quem conhece a Deus? Nós não agimos pelo que nós vemos, nós agimos porque nós temos fé. Qual é o diferencial de quem conhece a Deus, de quem ama a Deus? É porque tem um compromisso domingo e quarta? Não, não é só isso. É isso para que a nossa luta não seja segundo os padrões humanos, mas elas sejam poderosas em Deus. Amém, gente? Tem alguém aí? Poderosas em Deus.
E a primeira coisa que eu queria falar, desses 4 que eu já citei, é sobre recursos sobrenaturais. No Evangelho de Lucas, nos 2 primeiros versículos, diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Recursos sobrenaturais para uma jornada sobrenatural. Recursos sobrenaturais para uma jornada sobrenatural. Jesus, ele era o Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele poderia ter dado o que ele quisesse ao enviar aqueles primeiros discípulos, e ele escolheu dar para eles poder e autoridade. Ele escolheu capacitar aqueles que ele estava enviando em nome dele mesmo com poder e autoridade. Por quê? Porque para uma jornada sobrenatural, nós precisamos de recursos sobrenaturais. Muitas vezes nós colocamos pré-requisitos naturais para a gente começar a viver o que a gente acha que Deus tem para a nossa vida. Não, quando eu me formar, aí, meu Deus, quando eu me formar, não, sério, quando eu casar, não, aí eu vou, não, quando eu comprar aquele apartamento, eu vou liderar um GC, vai ser lá na minha casa. Não, a gente coloca pré-requisitos naturais para começar a viver uma jornada que é sobrenatural. As coisas que eu citei, elas são incríveis, elas são coisas boas, mas elas se tornam coisas terríveis quando elas se tornam pré-requisitos para a gente viver o sobrenatural de Deus. Pré-requisito esse que, na verdade, Deus nunca pediu de nós. Para uma jornada sobrenatural que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, nós precisamos de recursos sobrenaturais. E deixa eu te contar uma coisa, caso você estava esperando ali algum pré-requisito ainda, já começou. Você não precisa mais esperar. Você não precisa mais esperar. Talvez os pré-requisitos naturais, eles sejam coisas que a gente estava esperando para o nosso 5º passo. Mas para o seu próximo passo, você já tem tudo em Deus que Ele quer que você tenha. Recursos sobrenaturais para uma jornada sobrenatural. O próximo versículo, ele deixa isso ainda mais claro, porque olha o que Jesus, ele continua e ele diz: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. E ele segue ainda com mais instruções. Em outras palavras, Jesus, ele estava falando assim: ei, não tentem prover para vocês mesmos. Para essa jornada sobrenatural, vocês já têm o que vocês precisam, poder e autoridade. Deixa que do natural eu me responsabilizo. Existe uma outra passagem que é muito clara em relação a isso, que é uma parábola, na verdade, que Jesus conta de um cara que ele era muito rico, e esse cara muito rico, ele ficou ainda mais rico, e ele começou a construir armazéns, lugares para armazenar tudo que ele tinha de riqueza. E a Bíblia termina essa parábola desse cara muito rico, e aí ele armazenou, conseguiu guardar toda a riqueza que ele tinha, dizendo assim: insensato. Deus dizendo para esse cara: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O incentivo aqui não é para falta de responsabilidade, esse não é o assunto. Até porque o problema não era a mala que os discípulos iriam levar, ou o armazenar e o se planejar para o futuro. O problema aqui era o depositar de confiança naquilo que os discípulos iriam levar e a confiança do rico naquilo que ele tinha feito para ele mesmo. Você percebe a diferença? Existe uma diferença muito clara entre a gente ser responsável e um mordomo fiel daquilo que Deus nos confia, e a gente confiar toda a nossa expectativa
expectativa e esperança nisso que nós fizemos por nós mesmos. Então, para os discípulos, quando o próprio Jesus Cristo foi enviar os discípulos, olha o que é que ele fala: não levem nada pelo caminho. As necessidades naturais iriam ser supridas ao longo do caminho, mas as necessidades que eles realmente precisavam para essa jornada, eles já tinham sido plenamente capacitados. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Para uma jornada sobrenatural, nós precisamos de recursos sobrenaturais. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu vou continuar a ler esse versículo, mas só uma pausa. O problema desses dois exemplos que eu acabei de citar, eu preciso ser claro quanto a isso. Não era o planejamento responsável para o futuro, era a dependência de confiança no fortalecimento, no próprio poder de cada um deles. Agora, seguindo, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras palavras, a nossa luta não é natural, a nossa luta é sobrenatural. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Existem pessoas aqui que precisam ouvir isso. A nossa luta não é contra seres humanos. Nós precisamos parar de lutar com as pessoas e começar a lutar no reino espiritual pelas pessoas. Nós precisamos parar de lutar com a nossa família e começar a lutar no reino espiritual com poder e autoridade pelas nossas famílias. Talvez você esteja aqui, esposa, mãe, pai, empresário. Sei lá o que é que você é. Mas talvez você que está aqui, e você está brigando, e você está insistindo, e você está tentando convencer, e você está provando como esse caminho não é o melhor. Ei, a tua luta não é contra essa pessoa. A tua luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes espirituais. E foi por isso que Jesus nos equipou com poder e autoridade. Quem sabe, não seja esse o problema. Não seja esse o gargalo. A gente está lutando com as pessoas ao invés de lutar pelas pessoas no reino espiritual. Eu me pergunto se os discípulos, eles teriam tido um resultado diferente se eles estivessem preocupados com o natural. Mas Jesus, ele foi tão específico que ele disse assim, era como se Jesus estivesse dizendo assim: se preocupa só com isso e deixa que eu faça o resto. Eu acredito que esse é um recado para a gente também. Porque para uma jornada sobrenatural, nós vamos precisar de recursos sobrenaturais. O natural, aquilo que a gente consegue fazer por nós mesmos, tem o seu valor, tem o seu poder, tem o seu lugar na nossa vida. Mas comparado com aquilo que Deus tem para a nossa vida, não tem comparação. E para uma jornada sobrenatural, não tem nada que a gente possa fazer por nós mesmos que se equipare aos recursos sobrenaturais que nós só encontramos em Deus. Nós já lemos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A Bíblia não diz fortaleçam-se em si próprios, em si mesmos. Olhe para dentro e se fortaleça nisso. Não. O autoconhecimento é importante, mas o conhecimento do alto é ainda mais importante. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
E o ponto número 2, soluções sobrenaturais. A gente estava falando sobre recursos, mas falando sobre soluções sobrenaturais agora. Se você segue a leitura do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, chega a ocasião da primeira multiplicação dos pães e peixes. E os discípulos que já tinham acabado de viver isso tudo, serem equipados com poder e autoridade quando chega a oportunidade de colocar isso em prática, depois de eles terem voltado de fazer coisas incríveis, expulsar demônios, curar pessoas e pregar coisas incríveis. Olha o que acontece. Lucas 9, a partir do versículo 12. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se deles e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir para os campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque esse lugar é deserto. Jesus, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, presta atenção, eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos. Isso aqui é uma solução natural ou sobrenatural, gente? Os mesmos discípulos, que eles tinham sido equipados com poder e autoridade, e eles tinham acabado de viver coisas incríveis. Na próxima oportunidade que eles tinham com o próprio Jesus, que deu o poder e a autoridade, eles recorreram a soluções naturais. Eita, Jesus, manda logo esse povo embora, porque temos apenas, a não ser que a gente compre. Quem sabe não tem coisa parada na tua vida que você tem orado e pedido para Deus, e pedindo para Deus, e pedido para Deus. E Deus está dizendo assim: ei, não é sobre aquilo que você tem apenas. Não é sobre o que falta comprar. É sobre o que nós já temos nas mãos de Jesus. Quem sabe não seja isso o valorizar daquilo que nós já temos, porém, nas mãos de Jesus, que está faltando para a gente seguir com a nossa vida. Tem gente que espera o recurso chegar. E, gente, sendo bem honesta, eu já fui essa pessoa, muitas vezes. Eu tinha alguns planos e eu dizia: não, para isso eu preciso de um computador X. E a minha tendência era esperar o computador X. Gente, quer saber de uma coisa? Faz com celular, faz com caderno, faz com ônibus, vai de ônibus, faz com o que você já tem. Por quê? Porque as nossas soluções naturais, elas não podem parar e nos impedir de colocar o que nós já temos na mão daquele que é sobrenatural e pode fazer todas as coisas. O nosso poder não está nos nossos recursos, mas naquele em quem nós confiamos os nossos recursos. Está ouvindo, você que está online? Talvez você orou por isso, você que está online. Para uma jornada sobrenatural, nós precisamos de recursos sobrenaturais, mas nós precisamos também de soluções sobrenaturais. Na presença de Deus, a gente não precisa sair para encontrar o que a gente precisa. Ele é o que a gente precisa. Quando nós estamos na presença de Jesus, nós não dependemos do que nós temos, ou do que está faltando, ou do que nós deveríamos ter. Nele, o que nós temos é mais do que o suficiente para a gente fazer o que Ele está pedindo para a gente fazer. Se a gente seguir ainda nesse ponto de soluções sobrenaturais, se você segue a leitura do capítulo 9, acontece a ocasião da transfiguração. É um momento sobrenatural que Jesus está conversando ali com Elias, com Moisés, e é um momento sobrenatural, e os discípulos, eles dizem assim: meu Deus, que bom que nós estamos aqui, mestre, porque assim nós podemos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Elias e outra para Moisés. Um momento sobrenatural. E qual era a solução dos discípulos? Gente, eu acho que os discípulos, às vezes, na Bíblia, eles servem para a gente não se sentir tão mal.
na nossa jornada? Porque isso acontece na nossa vida. Eles eram seres humanos que tinham sido capacitados com poder e autoridade, mas se eles não tivessem cuidado, Jesus estava treinando eles para usarem recursos sobrenaturais, porque se eles não tivessem cuidado, a tendência era ir para o natural. Façamos 3 tendas. Uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Que caso você não conheça, são profetas e são personagens da Bíblia do Antigo Testamento. Era um momento sobrenatural, então não cabia fazer tendas naturais para eles. Tem pessoas que dizem assim: ai meu Deus, espiritualiza tudo. Tudo é espiritual. Tudo foi o diabo. Tudo foi não sei o quê. Tudo foi... E vocês, se você é da videira há um tempo, você sabe que a gente nem dá ênfase para o diabo e para dizer que foi culpa do diabo. Não, a gente nem faz isso, porque nós somos autorresponsáveis e nós focamos, na verdade, em Deus e não nele. Mas existe um perigo muito grande. Algumas pessoas vão para o extremo do espiritualizar tudo e outras pessoas vão para o extremo de naturalizar tudo. Tudo é natural. Para de besteira que isso não é sobrenatural. Para de besteira que isso não é um problema espiritual. Para de besteira que isso tem que fazer e fazer não sei o quê, e tem que fazer e tal. Será? Será? Se é natural mesmo? Será se não seria a ocasião de convidar o sobrenatural? Será se não seria a ocasião de usar do poder e autoridade que nós temos acesso na nossa vida natural? Nós não podemos nos acostumar com soluções naturais. Lembra, eu comecei a pregação falando sobre isso. Qual é a diferença de nós que cremos em Deus, conhecemos a Deus, amamos a Deus, para uma pessoa que ainda não teve esse privilégio? Não é o viver pelo Espírito, não é o poder agir em poder e autoridade. Nós não podemos nos acostumar com uma vida natural, com soluções naturais, com os nossos recursos naturais. Posso te dar um exemplo bem prático? Se uma pessoa chega para você e diz assim: estou com dor de cabeça. A tendência de qualquer pessoa, não precisa conhecer a Deus, é dizer o quê? Já bebeu água? Quer um remédio? Não dormiu bem? Gente, mas a nossa resposta, a resposta daqueles que foram capacitados com poder e autoridade do próprio Deus, tem que ser, no mínimo: posso orar por você? Porque eu sirvo um Deus que cura. Porque eu acredito que Deus, Ele é presente da dor de cabeça, a necessidade de cura de um câncer. Tem alguém aí? Gente, isso não pode ser uma teoria bonita para se falar em cima de um púlpito. Isso precisa ser a nossa vida. Porque se você quer que isso seja a sua vida, você precisa parar de se acostumar com soluções naturais. Porque sabe o que é que vai acontecer? Se você se acostuma com a solução natural, é só isso que você vai viver. Enquanto tinha o sobrenatural disponível. Porque foi o próprio Jesus que falou para os seus discípulos: poder e autoridade. Próxima vez que alguém te disser que está com dor de cabeça, você vai lembrar de hoje. Você vai lembrar que essa é uma entre milhares de oportunidades de não se acostumar com soluções naturais. Você vai, sempre que você esbarrar com uma necessidade, você vai entender que você tem uma oportunidade aqui. Eu vou lidar com isso de uma forma natural, como qualquer pessoa lidaria, como qualquer pessoa que nunca nem ouviu falar de Deus lidaria, ou eu vou lidar com isso como um filho de Deus que conhece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todas as coisas. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Existe mais um ponto. Preocupações sobrenaturais. Preocupações no sentido de quase que interesse. Por quê? Porque as nossas preocupações, elas revelam aonde é que está o nosso coração.
Existe uma frase do pastor Craig Rochelle que diz que o que mais tememos geralmente revela onde menos confiamos em Deus. O que mais tememos revela onde menos confiamos em Deus. Se queremos viver uma vida sobrenatural, nós precisamos parar de nos preocupar tanto com as coisas naturais. Ainda no mesmo capítulo. Eu estou fazendo questão de dizer que é o mesmo capítulo, porque é Jesus que está continuando uma linha de raciocínio aqui. Então, ali no capítulo, no versículo 23 desse mesmo capítulo, o próprio Jesus fala: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Isso tudo para dizer que nós não podemos confiar metade em nós e metade em Deus. Nós não podemos viver uma vida que é natural, mas eu quero sobrenatural de vez em quando, porque um culto um pouquinho mais animado é legal. Gente, o sobrenatural não é sobre um culto que é mais legal. O culto, ele nos capacita, ele nos empodera, ele nos ensina e ele nos, como coletivo, como corpo, nos incendeia para uma vida sobrenatural. Uma vida sobrenatural. E tem uma coisa interessante sobre preocupações naturais. Porque as preocupações naturais, elas sempre são egoístas. As nossas preocupações naturais, elas são sempre egoístas. Se você lê todo o capítulo, você vê que Jesus, ele começa a perguntar para os discípulos: ei, quem é que vocês acham que eu sou? Quem é que dizem que eu sou? Vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? E Jesus, ele começa a falar sobre a morte dele, sobre a ressurreição dele. Ele começa a falar sobre o plano de redenção da humanidade. Sabe qual é a próxima conversa dos discípulos? Sobre quem será o maior no reino dos céus. Se você prestar atenção na sequência, é exatamente isso que acontece. Jesus acabou de falar sobre o plano de redenção da humanidade. E a próxima discussão dos discípulos é: quem será o maior de nós no reino dos céus? Preocupações naturais, elas são sempre egoístas. Mas as preocupações sobrenaturais, elas são muito maior do que nós. Elas são muito maior do que nós. Jesus acaba essa discussão trazendo o foco para o sobrenatural. E, gente, eu vou repetir isso até você sair daqui e você nunca mais esquecer. Para uma jornada sobrenatural, nós precisamos de recursos sobrenaturais. Nós precisamos de soluções sobrenaturais. E até as nossas preocupações, no sentido daquilo que ocupa a nossa mente, elas precisam ser sobrenaturais. Queria já chamar o louvor? Porque o nosso último ponto são objetivos sobrenaturais. Objetivos sobrenaturais. Porque sem os objetivos certos em mente, nós podemos usar os recursos e as soluções sobrenaturais para objetivos que não cabem, para aquilo que Deus não quer para a nossa vida. E os nossos queridos discípulos estão aqui para provar que isso não acontece só na nossa vida. Tem um dado momento do capítulo que... Gente, isso é muito interessante. Olha só o que é que acontece. A partir do versículo 54, ao verem o movimento que estava acontecendo, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, o contexto aqui é que Jesus ele não estava sendo aceito em uma determinada cidade. E aí eles perguntam assim: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Cair fogo do céu é uma solução sobrenatural, concorda? É um recurso sobrenatural, mas o objetivo era natural. O objetivo era vingança. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são?
Pois o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. Recursos sobrenaturais precisam estar alinhados com objetivos sobrenaturais. Nós não podemos ser tímidos com o sobrenatural. Esse precisa ser o nosso estilo de vida. Nós não podemos ser tímidos. Existe um mundo, a nossa sociedade, que está desesperada por uma resposta. E se a igreja ficar calada, e se a igreja for tímida quanto ao sobrenatural, tem muita gente gritando aí. Tem muita gente dando soluções naturais com cara de sobrenaturais, mas que não são baseadas em Jesus. Que não são baseadas na verdade. Então, igreja, nós precisamos nos posicionar. Pode tirar aqui. Nós precisamos parar de ser tímidos com o sobrenatural que nós temos acesso. Nós precisamos parar de achar que aquilo que Deus fez em nós é só para nós. Porque existe um mundo desesperado por soluções sobrenaturais. Mas eles vivem com o natural porque isso é tudo que eles têm. Talvez seja tudo que eles conhecem. Mas nós que temos acesso à palavra de Deus, à casa de Deus, à presença de Deus, poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Hoje pela manhã uma coisa bem aleatória, mas que deixou uma lição bem marcante para mim, porque eu sou bem essa pessoa. Eu fui malhar hoje de manhã e quando eu cheguei na academia eu estava sem máscara. E eu sempre tenho máscara no meu carro, eu sempre tenho máscara na minha bolsa e dessa vez eu não tinha. Aí eu desci, fui lá na recepção, perguntei, você tem uma máscara? Eu esqueci, eu sei que eu não posso entrar sem. Não tenho. Fui lá no local onde a academia fica, no estabelecimento. Você tem uma máscara? Eu esqueci, a academia não tem? Você tem? Não tem. Aí fui para o estacionamento, perguntei para uma estranha. Você tem uma máscara? Eu esqueci, eu preciso de uma máscara para entrar. Não tinha. Aí eu perguntei para uma amiga minha que estava já lá dentro malhando. Não tinha. Aí eu perguntei para uma outra desconhecida. Ela tinha. Ela me deu uma máscara, eu entrei na academia. Alana, o que é que tem a ver? Eu não percebi que eu estava sem máscara. Eu não percebi que o meu estoque da bolsa nem do carro tinha acabado. E quando eu precisei, eu não tinha. Alana, grande coisa. Passa na farmácia, compra uma máscara. Gente, às vezes a gente também não percebe que o nosso estoque espiritual está acabando. E chega a necessidade de usar e a gente procura e a gente não encontra. E se a gente não prestar atenção na hora que a gente precisa da cura, na hora que a gente precisa do consolo, na hora que a gente precisa do poder e da autoridade, a gente que está sem o estoque do espiritual, do estoque da palavra de Deus, do estoque da presença de Deus, a gente procura e na hora da necessidade não encontra. É por isso que eu queria te convidar para ficar de pé.